E nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Tudo ótimo, senhoras e senhores, bom dia. Uma animação também, ânimo aí, Colombo. Vamos tentar virar esse jogo aí com um pouco de disposição também. Vamos reverter essa ordem, né, do clima pesado e tal, para o futuro ser melhor. É isso aí, Sidney, sempre. Embora os assuntos sejam espinhosos aqui, mas você está aqui para destrinchá-los, como sempre, Sidney. O primeiro deles é essa guerra da vacina, né? Governadores e o ministro da Saúde tiveram uma reunião bastante tensa, para dizer o mínimo, sobre as vacinas contra a Covid-19. Por causa da Coronavac, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, houve um bate-boca entre o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e o governador de São Paulo, João Dória. Seu Ministério vai comprar a vacina Coronavac, sendo aprovada pela Anvisa, sim ou não, ministro? Eu já respondi a todos os governadores quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, havendo demanda, havendo preço, havendo os seus da maneira correta, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra. Sidney, por que as coisas chegaram a esse ponto? Chegaram porque está se misturando política com saúde, porque parece que há uma corrida, né? Uma corrida em que uma parte precisa dizer, cheguei primeiro, comecei, eu fiz e tal. E, na verdade, isso não vai ser avaliado desta maneira, penso eu, em 2022. Mas eu não sei, eu sou realmente uma pessoa de espírito conciliador. Não achei simpática a forma como o governador de São Paulo se referiu ao ministro, sim ou não, né? Quer dizer, a maneira enfática como ele disse, também não achei boa a resposta do ministro, de certa forma, esvaziando um pouco a bola do governo de São Paulo e referindo-se ao Butantan como se estivesse tirando um interlocutor. Não é bom. Você sabe, Colombo, a gente conversando se entende, mas se a gente começa bicudo demais, é difícil, mas ainda dá tempo de consertar. Mas se você vai do início ao fim, complica, prejudica a logística, prejudica o relacionamento e isso, de fato, não é bom. Não precisaríamos chegar a isto, mas tem aí também uma explicação de parte a parte. Em relação ao governo, o Ministério da Saúde precisa urgentemente capitanear. O ministro Pazuello precisa ser mais afirmativo. E afirmativo não é só na forma de falar, não é na maneira proativa com que você apresenta. São as ações que você demonstra. Fazer com que o planejamento seja claro. Fazer com que o governo federal seja um governo de todos e possibilite para todos os governos igual condição de ter uma quantidade X, Y, Z de vacinas proporcional a cada estado para se chegar até a população, porque senão os estados mais ricos vão ter realmente vantagem. A espinha dorsal do que você chamou de reunião tensa está um pouco por aí. Então, existiu um pouco um vácuo. E aí tem uma coisa que vai na conta do personagem que não estava aí, que está calado agora, ainda bem, que é o presidente Bolsonaro, que lá atrás, ao afastar o ministro Mandetta, ele desautorizou a forma como o Ministério da Saúde estava se apresentando. Bastava chamar, conversar, reorientar, que nós teremos um momento muito diferente, não posso afirmar em termos de números de infectados e nem de óbitos, mas certamente teríamos mais musculatura organizacional para o governo federal, estados e municípios estarem mais próximos. E ali desandou. Vem um novo ministro. Novamente o presidente o afastou rapidamente. Colocou o ministro Pazuello. Em dada altura, o presidente também deu lá suas butinadas. Então o presidente estar calado agora é importante. Então é o momento, e é isso que os governadores querem, e eu creio que é isso que o povo brasileiro quer, do Ministério da Saúde assumir a sua responsabilidade e liderar esse processo de vacinação que vai acontecer mais adiante. Tem que ser inclusivo e não excludente. Agora, as polêmicas com o governo federal sobre a compra de vacinas não ficaram restritas ao governador de São Paulo. Outros governadores que participaram da reunião de ontem com o ministro da Saúde falaram, depois do encontro, que obrigou o ministro Pazuello a fazer um pronunciamento no final do dia. Vamos ver o que o ministro e governadores falaram depois da reunião. Eu acredito na vacina, eu espero que ela chegue o mais rápido possível,
para que chegue antes da segunda onda no estado de Goiás. Essa é a minha luta que tenho feito, mas não posso admitir que amanhã eu seja rotulado de omisso, tá certo? E que o governador de São Paulo seja o único que agiu no intuito de poder fazer a imunização. A imunização com relação ao vírus da Covid será feita nacionalmente, com todos os estados e municípios tendo uma coordenação nacional e uma vacina nacional. Alinhamos que qualquer vacina que esteja autorizado pelas 4 agências internacionais, elas imediatamente, de acordo com a lei federal, em 72 horas a Anvisa estará com a responsabilidade de revalidá-la, certificá-la para uso em território nacional. Não existe essa discussão. Isso aí é uma discussão criada. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. É cada um falando uma coisa, né, Sidney? A gente tem mais um elemento aqui para colocar na panela, para cozinhar aqui o seu comentário. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi ao Supremo com um pedido para comprar a vacina mesmo sem autorização da Anvisa. Ele usa o mesmo argumento utilizado pelo governador Helder Barbalho, que se o imunizante foi liberado no exterior por agências ou dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão ou da China, ele pode ser usado aqui no Brasil. Outros governadores fazem reclamações sobre falta de planejamento, falta de liderança do governo na condução do Programa Nacional de Vacinação. Então, há uma grande confusão entre os próprios governadores, dos governadores com o Ministério da Saúde. No final das contas, ninguém se entende, Sidney. Ô, Colombo, eu adoro discordar de você, porque você tem muitos argumentos e é difícil a gente, no embate, vencê-lo. Mas eu não penso como confusão, não. Vamos tentar entender por que eu penso diferente um pouco dessa sua expressão. Primeiro, os governadores são líderes em seus estados. Segundo, eles são pressionados, os governadores e prefeitos, porque a população bem informada, ela diz, olha, o governo federal diz, olha lá o governador de São Paulo, olha quando a vacina chegar, será que vai vir aqui ou vai primeiro para a capital de São Paulo? Como é que está a situação? Essa pressão, ela é enorme. Terceiro, nós podemos ter um presidente da República que possa sair aí desse grande grupo de governadores. Um deles pode, quem sabe, se viabilizar e ser presidente do Brasil. Eles têm competência política, vamos dizer assim, para chegar. O quarto ponto, ora, é uma reunião do ministro com os governadores. A gente quer que todos os governadores pensem de maneira igual, né? Não é possível. Então é razoável que se discorde, aumenta um pouco o tom. Achei, inclusive, uma reunião muito civilizada, apesar daqui e ali uma forma que eu agiria diferente, um pouco mais diplomaticamente. Essa orientação que eu dou, né? Sejamos diplomáticos, porque com diplomacia a gente chega a um bom termo, brigando nem sempre. Agora, o outro elemento que é fundamental é quem tem poder e tem limites de poder constitucionais, limite dos seus poderes constitucionais para tocar a vida, tem que assumir. Então não pode deixar vácuo. Se você pegar a fala do ministro Pazuello ali no finalzinho, se ele fizer aquilo que ele está dizendo que vai fazer, pronto, isso que você chamou de confusão, Colombo, certamente vai amainar, vai tranquilizar. Colombo, nós somos homens e os homens são terríveis, porque as mulheres são mais sábias nessa hora. Quando a gente está com fome, Colombo, é um problema danado, amigo. Você jogou a sua pelada, você volta para cá, comer logo, que a comida fique pronta e tal, e pergunta, vai que tá pronta, e toca fogo na cozinha, aquela coisa toda, né? Ou se você mesmo faz a comida, você acelera, a comida não sai tão boa. Então, a melhor maneira de fazer isso é ter paciência, tem hora para tudo, as coisas precisam ser feitas, limpas, cozinhadas e entregues em data fundamental. Agora, o que está acontecendo? Não é nada dessa discussão política, gente. O mais importante é Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Estados onde a situação está mais crítica em relação à expansão do coronavírus. E capitais, a cidade do Rio de Janeiro, onde o município está com 90 e tantos por cento, 92% a 96% já de ocupação das suas UTIs, seus leitos, não tem espaço. Então é preciso deixar um pouquinho questiúnculas para depois, ou até que você chamou de confusão, que eu discordo um pouco da expressão, mas enfim, esses desentendimentos, mas é razoável que em reunião de trabalho coloque-se tudo na mesa, mas é mais do que razoável quem tem poder, não é bater na mesa não, dizer então, vamos trabalhar, vamos agir. O ministro da Saúde, o governo Bolsonaro, precisa dizer claramente os seus planos.
críticas ácidas ou menos ácidas, o governador de São Paulo fez o seu papel. Também não acho que ele deva ser punido porque ele saltou na frente com essa preocupação. Se o governo de São Paulo tem condições dos seus cofres públicos, tem caixa para tocar isso, comunica, como já foi comunicado, ao governo federal, a Anvisa autoriza se ela estiver apta para autorizar. No momento em que a vacina, no caso especificamente da Coronavac, estiver apta e autorizada, o governo de São Paulo pode colaborar, unir forças junto com o governo federal e realizar a vacinação, estará ajudando. Mas o governo federal tem que fazer chegar a vacina para a federação, para todos os demais estados. Senão, um estado mais rico sai na frente. Isso é péssimo para o país. E você vê hoje capacidade do Ministério da Saúde de articular essa campanha nacional com estados em condições tão diferentes de lutar contra o coronavírus e de buscar uma vacina, até de disputar uma vacina no mercado internacional tão acirrado, Sidney? Olha só, vou contar uma história para você que os mais velhos, o senhor vai lembrar, hein? O senhor vai lembrar. Éder Joffre, um dos maiores nomes do pugilismo brasileiro e internacional, campeoníssimo, um grande nome. Ele e Popó marcaram a vida do boxe do Brasil. Tem uma luta que o Éder Joffre estava com a luta perdida, completamente perdida. Ele voltou e falou, tem que jogar a toalha. E o Kid Joffre, o pai dele era o técnico na época, né? Que infelizmente depois morreu e no final da carreira o Éder, perdendo o pai, teve que ter outro técnico. Mas o Kid Joffre disse, você vai buscar as energias que você tem, suas últimas energias, você vai voltar lá e você vai vencer o adversário, mesmo que você esteja nas condições que você está. Você está perdendo a luta, mas você vai ganhar. E ele voltou e ganhou a luta. Então, o Ministério da Saúde mostrou até agora que não tem muito, o ministro não tem muito esse carisma, esse poder de liderança, não sabia nem o que era o SUS, há uma desconexão muito grande, mas vai ter que buscar forças para isso, viu? Vai ter que fazer isso, porque se não o fizer, vão ter aí um problema a dois. Aí que você vai ver o que é confusão, viu? Se o Ministério não ocupar esse papel de organizar nacionalmente um planejamento para vacinação nacional, se o Estado não fizer isso, né, o governo federal não fizer isso, se o ministro Pazuello não liderar, né, mesmo não sendo o forte dele, certamente teremos aí uma baita confusão. Eu quero dizer assim, igual a Éder Joffre, reúna no round anterior as poucas forças que você tem e vença a luta no último round. Muito bem. O ministro Paulo Guedes voltou a defender a flexibilização das leis trabalhistas para incluir informais no mercado de trabalho. Ele deu essa declaração em um evento que tratava da retomada da economia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, também participou e disse que a corte tem evitado o que ele chamou de uma orgia legislativa no país. Vamos tentar entender o que ele quis dizer. Dependendo da decisão do Supremo, são 10 anos de atraso ou 10 anos de evolução acelerada. Uma causa que, se der um parecer favorável, são 150 bilhões contra a União. Você acabou de roubar o futuro dos nossos filhos e netos. Quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. E como é que se assegura a segurança jurídica? Evitando orgia legislativa, várias leis todo dia. Fux disse ainda que em cortes consideradas evoluídas é comum a interferência dos juízes nas políticas públicas. Já Guedes pediu para que fosse observado se a dimensão jurídica não está sendo jogada contra o país. Sidney, há intervenção excessiva do Supremo no Poder Executivo? Colombo, nós aí tivemos dois trechos distintos, né? Um falava de manga, outro falava de laranja, né? Por quê? Porque quando se fala orgia legislativa, o ministro Fux está se referindo ao Congresso Nacional. Lei todo dia, que atravanca, atrapalha, né? Que pode ser algo excessivo, né? Uma normatização demais, engessa a sociedade. E agora, quando está reclamando o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está se referindo ao Judiciário, né? Então, aí são os três poderes e nós não tínhamos desse debate a representação, pelo menos eu não vi, do Legislativo. Então, são coisas diferentes. Mas, o que acontece? Ora, vai se dizer que por causa da lei trabalhista que nós estamos na situação que estamos? Não.
Nós estamos na situação que estamos porque o Estado brasileiro, perdurário, gastador, incompetente, um Estado centralizador, egoísta, um Estado que atende mais a determinados setores do que outros, um Estado que fica de joelhos diante do mercado financeiro, que se deixa pressionar, às vezes, por investidores externos, que não faz o dever de casa que tem que fazer, que não dirige o país para quem mais precisa, por conta disso tudo, historicamente, e não é só esse governo, e que nós estamos com uma trava no mercado de trabalho. Já chegou a dizer, Colombo, o seguinte: quanto mais informais o Brasil tivesse, mais a economia ela teria um impacto menor, né, em comparação ao de outros países. Quando o correto seria como incluir numa lei trabalhista mais leve, menos pesada para o empregador, mais justa para o trabalhador, abrir o mercado de trabalho e não confinar, diminuir o mercado de trabalho. As pessoas não têm emprego formal e não é só por causa da lei trabalhista, não, por causa de várias escolhas e decisões do Poder Executivo. Então, direto ao ponto, quando o ministro acusa o judiciário, é uma acusação falsa. Ela é só parcial para um problema mais complexo. Quando tenta se safar o ministro Fux empurrando para o legislativo, não é também somente por isso que estamos onde estamos. Eu acho que falta muita gestão e uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil. Não temos a mínima ideia para onde está indo esse país, porque não tem uma agenda de desenvolvimento e política para o nosso país. A única que se fala é um arrazoado de discussões sobre reformas. É pouco. Bom, e uma reforma que anda esquecida, sempre se falou muito nela, é a reforma política, não é, Sidney? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a cláusula de barreira, que se já estivesse em vigor, deixaria 6 partidos sem acesso a fundo partidário. E a propaganda de rádio e TV também. O PSOL, o Novo, o PCdoB, o PROS, o PV e a Rede. Em 2022, na próxima eleição, o piso de acesso ao fundo vai ser de 2% de votos no país ou a eleição de 11 deputados. Em 2030, o percentual será de 3%. Sidney, qual sua avaliação sobre a cláusula de barreiras que já deveria ter entrado em vigor lá atrás, não é? Foi aprovada pelo Congresso, derrubada pelo Supremo, porque alguns partidos ditos ideológicos conseguiram ir à Justiça e barrar a implementação da lei, não é? Você acredita que ela vai entrar em vigor definitivamente? É um bom negócio para o país, para diminuir o número de partidos e com isso fazer com que prefeitos, governadores, presidentes da República estejam menos sujeitos aos tais governos de coalizão, a necessidade de dividir secretaria, presidência de órgão público, formação de maioria no legislativo? Colombo, quando você estava falando, está me mexendo todo aqui, né? Tirando a atenção do senhor e da senhora, porque o Colombo estava dizendo que era o mais importante. É que eu estava tentando achar aqui a definição sobre cláusula de barreira e achei. Cláusula de barreira é um dispositivo que impede a atuação parlamentar de um partido que não alcança um percentual de votos. Ou quer dizer o seguinte, é uma cláusula de barreira que exige que se atinja um grau mínimo de votação. O que se quer dizer com isso? Para evitar ter 30, 40, 50 partidos, a cláusula de barreira, ela impediria aquele partido que tem muito pouco voto. Então, ele não teria uma mesma representação proporcional no jogo que tem um partido maior. E isso forçaria uma coligação. Não se está impedindo um pequeno partido de participar do jogo político. Está se criando uma possibilidade, através da legislação, da lei, das normas de funcionamento, em que aquele pequeno partido, já que pela cláusula de barreira ele não pode ter uma liderança, ou ele não pode ter uma participação ou um assento numa comissão que estuda um determinado tema, ele teria que se coligar a outros partidos maiores, né? E dessa forma nós teríamos uma reforma partidária que não deixa de ser um certo movimento no caminho de uma reforma política mais ampla que poderia ser feita em algum momento do ponto futuro. Olha, eu pessoalmente acho muito difícil ter uma reforma política feita pelos próprios políticos. Imagina se você vai dizer assim, vamos diminuir o salário está muito alto. Você acha que algum deputado, senador vai dizer, conta comigo, o meu voto está aqui na caixa, vou votar contra isso? É muito pouco provável. Então, a cláusula de barreira tem esse funcionamento. Tem um lado bom de fortalecer os partidos, diminuindo e criar
menos confusão, né? Usar aquela tua expressão, Colombo? Sim, mas por outro lado você pensa assim, mas se agir dessa forma, você não vai impedir a renovação? Afinal de contas, você pode ter gente pensando diferente no PCdoB, no Novo, no PCB, na Rede, em outros partidos menores. Sim, isso pode de fato acontecer. Para isso é que se tem que ter todo um cuidado e verificação do funcionamento da cláusula de barreira que já funcionou em outros países. Agora, não dá para você ter 30, 40, 50 partidos desse jeito, é uma balbúrdia, é uma baita confusão, a gente não chega a lugar nenhum. Eu, pessoalmente, sou a favor da cláusula de barreira, embora compreendendo o direito da minoria a se expressar. Então é isso, Sidney, uma ótima quarta-feira para você, hein? Ficou aborrecido que eu contestei a sua expressão confusão, Colombo? Não, brigamos não? Não, mas de maneira alguma. Diplomacia. Tô sempre aprendendo aqui com você. Eu não vou mais usar esse termo agora. Não, você deve usar porque tem momento que tem cabimento. Nessa aí eu penso assim, você pensa aí. Pensa assim, isto é liberdade de opinião, cada um tem a sua. Um abraço, Colombo. Um abraço, até mais.